Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre processos extrativos. No processo de produção de um fitoterápico, nós temos então uma cadeia de produção que envolve desde o cultivo e colheita da planta medicinal até todo o processamento dessa droga vegetal, a transformação da planta medicinal em droga vegetal, e todo o processamento até a obtenção de uma forma farmacêutica que é comercializada nas drogarias e é processado, então, pela indústria farmacêutica. Uh, Pensando um pouquinho nessas etapas, nós temos, então, no começo da cadeia produtiva, o cultivo ou colheita, no processo onde envolve, então, todo um estudo agronômico, toda uma domesticação dessa espécie vegetal, se isso ainda não foi realizado. Por exemplo, nós temos o Acheflan, que foi desenvolvido pela Ache e o grupo de pesquisa do professor Calisto aqui no Brasil. Esse fitoterápico, a partir da Cordia verbenaceae, que é a erva baleeira, ele teve todo um estudo agronômico produzido pelo CPQBA de Campinas, onde eles, então, cultivavam a planta e foram, a partir do monitoramento dos constituintes ativos, verificando quais variantes da espécie, qual variedades dessa espécie, possuem, então, uma característica de produção de maiores constituintes ativos, o maior rendimento do óleo essencial que é utilizado para esse medicamento, essa pomada anti-inflamatória. E assim, nós temos todo um estudo, então, um apoio do estudo agronômico para essa primeira etapa da produção da planta medicinal. Pode acontecer também o extrativismo, ou seja, nós temos a coleta desta planta medicinal nativa do ambiente, porém a gente tem que pensar que essa planta, quando ela é coletada no ambiente, ela vai ter muito mais variáveis, né? Muito mais variedades e, consequentemente, muito mais o teor de metabólitos secundários, o rendimento desse processo extrativo dos constituintes ativos vão ser, esses processos e esses rendimentos vão variar muito mais, tá? Depois que é colheito, né, ou coletado essa espécie medicinal, passa-se então por um processo de seleção e desinfecção, dependendo do órgão que nós estamos trabalhando. É claro que quando é colheito uma raiz, nós temos todo um procedimento para a remoção de sujidades desse órgão vegetal, então, para a continuação do processo de produção. Em outro momento, nós temos a estabilização e secagem, que eu vou comentar um pouquinho com vocês nessa aula. Conservação e estocagem, antes ou após a divisão. Muitas vezes nós temos a divisão e depois a conservação e estocagem. Isso é importante, principalmente porque nós reduzimos o tamanho, então, desse material vegetal e conseguimos armazená-lo em um menor espaço. E o preparo, então, posteriormente, dos extratos a partir desta droga vegetal, tá? Que também é o assunto dessa aula. O controle de qualidade, posteriormente, de todo o processo. Na verdade, nós falamos em garantia da qualidade. Então, o controle de qualidade é feito com cada uma dessas etapas e principalmente da produção dos extratos para verificação dos perfis químicos e o rendimento também, isso é muito importante, e a elaboração, no final, de formas farmacêuticas para a comercialização. Então, a partir das plantas medicinais, nós podemos ter a planta in natura, com produtos tradicionais fitoterápicos, que eu comentei com vocês que são geralmente chás medicinais utilizados pela população. Nós temos a possibilidade de produção de extratos, sejam extratos totais, sejam extratos purificados, que eu comentarei com vocês ao longo dessa aula. E aí sim, a partir desse fitocomplexo, nós elaboramos o medicamento fitoterápico, ou também nós podemos isolar o princípio ativo através de métodos de purificação, métodos cromatográficos, que já foi comentado um pouquinho com vocês, ou também lançar mão de semissíntese, onde a partir desses princípios ativos que são isolados, realizamos pequenas modificações estruturais para obter
a molécula final que, então, vai compor esse medicamento químico, tá? Então, lembrar um pouquinho dessas etapas, pensar um pouquinho nessas etapas e das diferenças também do medicamento fitoterápico para o medicamento químico, onde o medicamento fitoterápico ele é obtido exclusivamente a partir de matérias-primas vegetais e, consequentemente, não pode ter substâncias isoladas compondo este medicamento. O fitoterápico, então, ele não possui substâncias isoladas, mas nós também podemos produzir medicamentos a partir de princípios ativos que são isolados de drogas vegetais. No processo de isolamento, apenas comentando um pouquinho, nós temos a coleta ou o cultivo dessa espécie, estabilização, a cominuição, que seria a fragmentação, a diminuição do tamanho das partículas, a produção de extratos, e num processo que nós chamamos de screening, nós submetemos esses extratos a diversas atividades biológicas, e a partir do monitoramento de atividades biológicas, nós conseguimos estabelecer e encontrar novas substâncias ativas. Então, a partir desses extratos que possuem um fitocomplexo, um complexo de substâncias químicas, nós continuamos com o extrato ativo, o estudo químico do extrato ativo, e esse extrato ativo, então, nós realizamos partições, nós realizamos purificações, sejam em colunas cromatográficas, sejam em HPLC preparativo, sempre monitorando a atividade biológica em questão, para então identificarmos qual que é a substância química que promove esta atividade biológica de interesse. Também podemos encontrar não uma atividade biológica para uma substância em específico, mas para esse complexo químico. E aí, quando a gente tem essa atividade biológica correlacionada a diversas substâncias químicas que compõem esse extrato, nós optamos, então, para o desenvolvimento de fitoterápicos e não para a comercialização e desenvolvimento de medicamentos com substâncias isoladas. Mas, basicamente, o que nós realizamos na pesquisa, e também a indústria realiza, é este screening, né, o desenvolvimento de extratos e testes biológicos a partir deles. O screening também, pela indústria, é muito realizado de maneira automatizada, ou seja, toda essa atividade biológica é realizada por braços mecânicos que fazem toda a pipetagem e todo o teste biológico a partir destes extratos, tá? Então, a indústria também realiza screening muito mais automatizado, muito mais acelerado do que nós realizamos na academia. O procedimento importante que nós temos na cadeia de produção do fitoterápico é a estabilização e secagem. Nós precisamos, durante todo esse processo, não apenas na estabilização e secagem, mas desde o início, desde o cultivo, coleta, até o final, nós precisamos ter em mente quais são as características dos metabólitos que estão presentes naquela planta, e isso é importante, como eu falei, durante todo esse processo. Quais são essas características? As características físico-químicas, principalmente, o estado físico desses compostos, a temperatura ambiente. São sólidos, são líquidos, são voláteis. Essa informação é importante, porque no procedimento de estabilização e secagem, se você tiver constituintes voláteis, você precisa manter isso em mente para que o seu procedimento de secagem não remova esses constituintes. Eles devem estar presentes no seu produto final, principalmente se eles forem o ativo. Tá? Então, a polaridade, como que você vai realizar o processo extrativo? Então, a polaridade dos solventes e a polaridade das substâncias que você deseja extrair, se ela é alta, média, baixa, isso deve ser compatível. Se o caráter é neutro, ácido, básico, isso influencia principalmente na produção do seu produto final, tá? Então, todas essas características físico-químicas dos constituintes dessa planta, você deve manter em mente, deve conhecer ao longo deste processo. Porque em algum momento, se você não conhece essas características, você pode ter alguma incompatibilidade e, com isso, perder os constituintes ativos ou não ter um rendimento tão favorável ao longo desse processo. No caso, a estabilização, ela é um procedimento que evita processos de decomposição, seja essa decomposição realizada por elementos endógenos, como as próprias enzimas que estão nesse material vegetal,
seja por elementos exógenos, como o próprio ambiente microbiano que essa espécie vegetal possui. Então, a estabilização, ela envolve a inativação, seja de micro-organismos, seja de enzimas dessa planta. E essa estabilização pode ser realizada tanto por criopreservação, ou seja, o emprego de temperaturas baixas, tanto na armazenagem dessa droga vegetal em temperaturas baixas, quanto por processos de preservação em baixa temperatura, ou a termoestabilização, que seria o emprego de calor seco ou úmido com vapores, e esses vapores sejam de água e etanol mais alta pressão, realiza a inativação tanto de enzimas quanto de micro-organismos, tá? Isso principalmente no processo onde a droga vegetal ela vai ser armazenada durante um tempo antes dessa extração. Se esse procedimento ele for um tanto rápido, às vezes não é realizado essa estabilização, porque o próprio processo extrativo ele vai fazer a eliminação dessas enzimas e dessas bactérias. No entanto, se é o desejo desta indústria armazenar por um período de tempo antes da realização da extração, é uma etapa importante e crítica tanto para a preservação dos constituintes ativos, como também para a preservação daquele material vegetal. E evitar, obviamente, contaminações. A secagem, que seria então a remoção de água, que consequentemente vai também inibir um pouco a atividade enzimática e também a atividade de micro-organismos, ela pode ser realizada de maneira natural, então, em ambiente aberto, no sol, em câmaras, onde normalmente em escala laboratorial, o que nós fazemos é que nós temos caixas, cubas grandes de madeira, com lâmpadas embaixo, e nós colocamos este material vegetal, e aquele calor vai lentamente secando esse material vegetal de uma maneira branda, tá? Essa secagem ela também pode ser feita de uma maneira mais drástica, tudo em estufas, então a temperatura, o controle da temperatura nesse processo, ele pode ser importante porque você deve manter em mente quais constituintes ativos estão presentes nessa droga vegetal, e se o processo de secagem ele não vai ou remover, ou volatilizar, ou degradar essas substâncias ativas que estão ali presentes. A cominuição ou moagem, ela é realizada em diversos tipos de moinho. O objetivo da cominuição ou moagem é aumentar a superfície de contato para a etapa seguinte da extração. Então, na etapa de extração, você vai colocar esse material vegetal em contato com solventes, e se você tem aí uma maior superfície de contato desse solvente, esse solvente vai conseguir remover da matriz vegetal com uma maior eficiência. Os princípios básicos dos moinhos é a fragmentação, seja por compressão, impacto, atrito, corte. Existem diversos tipos de moinhos que são utilizados para esse fim. Tá? Eu não vou ficar tratando dos tipos de moinhos, mas manter em mente, principalmente, que existe uma transferência de energia com a ruptura desse material. E algum aquecimento é possível. Então, no processo de seleção deste moinho, pode ser importante devido à substância que você esteja presente ali naquele material. Então, quando você selecionar, se você estiver trabalhando, por exemplo, numa indústria farmacêutica, e você tiver que selecionar um moinho, você deve manter em mente que este processo diferente, seja por compressão, impacto, atrito ou corte, ele pode gerar diferentes temperaturas e, com isso, alterar aquele material vegetal. E também, qual é o órgão dessa planta, né? Porque se for uma raiz, se for um caule, ele é muito mais rígido do que flores. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para a seleção do moinho, tá? Então, método de fragmentação, que é realizado, consequentemente, a geração de calor, o tipo de material que você deseja
cominuir, e também o grau de cominuição desejado. Cada um desses métodos diferentes de fragmentação vai gerar aí um grau de fragmentação diferente, tá? Um pó com tamanho de partícula diferente. Numa próxima etapa, é importante que você conheça, que você realize a granulometria desse material, que você conheça, então, o tamanho das partículas que você obteve com aquele procedimento de cominuição, com aquele procedimento de moagem. A farmacopeia, ela estabelece tamanhos do que a gente chama de tamiz, que seriam, então, essas peneiras que possuem orifícios ou malhas de tamanhos específicos, e essas malhas de tamanhos específicos, esses orifícios, o tamanho dele ele é correlacionado com o número do tamiz. E conforme aumenta o número do tamiz, ou aumenta o número desta malha, do mesh, que é utilizado em inglês, diminui o tamanho da partícula que é obtido. Como que é realizado, então, a tamização? O processo de granulometria, de você conhecer o tamanho de partícula desse material vegetal. Você deve realizar, então, como se fosse uma peneiração deste material, e de acordo com o tamanho do tamiz onde passou esse material, você estabelece o tamanho dessa partícula. Você deve selecionar em torno de 4 a 5 tamanhos, para que você, mais ou menos de acordo com o tamanho de partícula que você acredita ter o seu material, e aí você, então, pode peneirar este material, né, tamizar esse material, e com isso estabelecer esse tamanho de partícula. Também existem equipamentos que fazem esta peneiração, essa tamização do material, e aí, de acordo com onde se encontra, onde parou de passar, né, o seu material, você consegue estabelecer o tamanho de partícula. A farmacopeia estabelece a granulometria dos pós, como pó grosso, pó moderadamente grosso, pó semifino, fino e finíssimo, de acordo com o tamanho de malha que este material vegetal passou. Tá? Então, só como exemplo, vocês podem depois ler, o pó grosso, 100% passa no tamiz com abertura nominal de malha 1,7 milímetros e no máximo 40% pelo tamiz com abertura nominal de malha 355 micrômetros. Tá? Então, este é considerado um pó grosso. 100% passou com malha desse tamanho e 40% com malha desse tamanho. E aí, de acordo com a classificação, é possível incluir o material em algum dessas classificações da farmacopeia. Vamos agora, então, para a parte de extração, que seria o tema mais importante desta aula. A extração, então, é você retirar daquela matriz celular da planta, da forma mais seletiva e completa possível, as substâncias ou frações que estão ali naquele material vegetal. E aquela fração ela deve possuir os constituintes ativos que devem estar presentes no seu fitoterápico, no seu produto final. Os processos de remoção daquele solvente em contato com a sua droga vegetal pode ocorrer por meio de lavagem, ou seja, as células vegetais elas estão rompidas e aquele canal secretor e aquele vacúolo, então o solvente passa e remove nessas células já rompidas, e as células que não foram rompidas ainda, nós temos então a difusão dessas substâncias para o exterior da célula e, consequentemente, em contato com aquele solvente. Tá? Então, são os dois processos microscópicos que estão ocorrendo simultaneamente, seja com material, com a célula vegetal já fragmentada, seja com a célula vegetal que está íntegra e vai, então, liberando esses constituintes para o exterior. No processo extrativo, um ponto crítico é a escolha do solvente.
Idealmente, este solvente deveria ser atóxico ou fácil de eliminar do seu produto final, o que nós chamamos de inocuidade fisiológica, deve ter um custo aceitável, possibilidade de ser recuperado, deve ser seletivo ou efetivo na extração, seja para obtenção de extratos brutos, seja para obtenção de extratos enriquecidos, e deve ter uma adequação tecnológica. Essa adequação tecnológica é com o próprio processo. Pensa aqui comigo. Você trabalha para uma indústria farmacêutica, né? E então, vocês estão desenvolvendo um novo medicamento, um fitoterápico, e a sua proposta de extração dos constituintes ativos envolve um solvente altamente inflamável. Você deve pensar que a própria adequação do ambiente deve estar de acordo com a flamabilidade daquele solvente. O seguro daquele prédio, ele vai mudar. Então, existe uma série de questões envolvendo toda a estrutura que você necessita para aquele solvente. E isso deve ser mantido em mente no próprio escolha desse método, principalmente em escala industrial. Obviamente que essas características, elas são difíceis de encontrar em um único solvente, né? É impossível, na verdade. Mesmo água, você vai ter alguns problemas, né? É óbvio que a água seria o melhor solvente, seria o solvente mais fácil de tratar, em termos de custo, em termos de não causar toxicidade, não é inflamável. No entanto, nem sempre é possível, com a água, extrair constituintes orgânicos, né? Então, muitas vezes será necessário o emprego de solventes orgânicos para a remoção destes constituintes e, consequentemente, deve ser mantido em mente questões que envolvem a utilização deste solvente. A gente tem aqui uma tabela apenas ilustrativa, que seriam, então, os principais solventes de acordo com as classes químicas, mas isso varia muito, tá? Então, o que a gente mais tem é a utilização de acetato de etila, a gente utiliza muito para principalmente agliconas, e etanol, metanol para substâncias glicosiladas, substâncias com glicose. Misturas hidroalcoólicas e água, principalmente também para substância glicosilada, e acetona, muito utilizada para taninos. Vocês verão a classe química e os solventes mais utilizados ao longo da disciplina. Mas, de uma maneira geral, seria isso. Varia muito, muito com a característica de polaridade daquele solvente, tá? E uma outra coisa que vocês devem manter em mente na escolha do solvente é os fatores ambientais. E o fator ambiental não é apenas você deve analisar todo o processo de obtenção daquele solvente. Não é apenas assim, a contaminação final que gera, o resíduo que gera. Não. Você não deve pensar apenas no resíduo, mas desde a fabricação deste solvente, qual que é o resíduo que está gerando, né? Então, se é um solvente que no próprio processo de fabricação ele gera muito impacto ambiental, não convém você utilizar ele, por mais fácil que seja o tratamento desse resíduo que é gerado, né? Então, a cadeia de produção de um solvente, ela deve ser levada em consideração. Esse artigo é muito interessante, que ele fez uma escala, levando em consideração, então, toda a cadeia produtiva do solvente, inclusive depois do tratamento do resíduo. E aqui, com essa classificação, ele dá aí uma classificação de solventes ambientalmente mais favoráveis. Apenas para citar para vocês, o metanol e o etanol seriam aí os ambientalmente, solvente orgânico ou ambientalmente mais favorável. No entanto, o metanol ele é tóxico, principalmente para o nervo óptico. Metanol a gente utiliza com muito cuidado, apenas em quantidades pequenas, em capela,
porque ele é bem tóxico, e o etanol ele é muito mais favorável. E se a gente puder substituir o metanol por etanol, é sempre melhor. O hexano utilizamos bastante, né? Acetato de etilo, ele está aqui ele já vai aumentando um pouco, ele vai sendo um pouquinho mais desfavorável, tanto o hexano quanto o acetato de etila. A acetonitrila a gente utiliza principalmente para HPLC, então você já vê que o processo ele como já envolve nitrogênio, já começa a subir mais. E aqui estão fora os solventes clorados, né? Solvente clorado, realmente, a gente tem que evitar. E assim, pensar em todo o processo. Não adianta você pensar que você está obtendo um produto da natureza, sendo que você utiliza um solvente clorado que gera um impacto ambiental terrível, e isso não faz sentido do ponto de vista de você analisar, então, todo o processo e todo o impacto que você está gerando ao longo da produção de um fitoterápico. Outros fatores que devem ser levados em consideração com relação à extração são fatores relacionados à droga vegetal, como quantidade, né, a proporção de droga vegetal. Então, continuando, deu um probleminha aqui na minha gravação, mas eu acredito que vocês estejam ainda me vendo, tá? Eu estava falando, então, dos fatores relacionados à droga vegetal, então a quantidade, a proporção, droga vegetal solvente, a natureza, se é um órgão mais rígido, se é um órgão mais flexível, que os tecidos vegetais, então, eles são mais finos, o teor de água que possui esse material, o grau de fragmentação que este material ele possui, tá? E fatores relacionados com o próprio processo, seja o método de extração, que nós falaremos de alguns métodos de extração, seja o tempo que você vai realizar esse processo extrativo, a utilização ou não de agitação, a temperatura, a pressão, se esse procedimento ele vai ser realizado em pressão e temperatura ambiente, se não, se vai ter oxigênio, se você consegue remover desse processo o oxigênio, porque o oxigênio ele pode oxidar alguns constituintes importantes. Então, todos esses fatores relacionados ao processo podem favorecer ou comprometer este processo extrativo. Você deve fazer, então, uma otimização desse processo extrativo, e esse processo extrativo ele deve garantir o melhor teor dos constituintes ativos e ter uma eficiência de extração. Ah, professor, mas por que você está falando isso? Não é sempre bom você aumentar o rendimento de um extrato? Você acha que é bom sempre aumentar o rendimento de um extrato, por exemplo? Ué, se você consegue mais substância, é sempre melhor. Depende. Se você estiver modificando um processo extrativo e obter no final uma maior massa, uma maior quantidade,
não significa que você está obtendo necessariamente uma maior quantidade dos constituintes ativos. Então, pode ser que a modificação que você está fazendo em algum processo, ele está conseguindo extrair mais constituintes, mas são constituintes que não são os ativos. E eles não... e o que você está fazendo no final é obtendo um extrato mais diluído. Então, nem sempre você monitorar uma resposta, essa única resposta, ela deve ser apenas o rendimento. Você tem que monitorar várias respostas, porque pode ser que você consiga, como eu falei, uma maior quantidade, mas essa quantidade não está diretamente relacionada com a obtenção de um maior teor de constituintes ativos. Então, esse extrato ele deve estar padronizado. Você deve conhecer, então, todas as variantes desse método de extração e quais são os constituintes e em que quantidade eles devem estar presentes para a produção deste fitoterápico. Então, controle de processo, controle de qualidade, muito importante. Nós temos diversos tipos de extração. A extração nós realizamos diariamente na nossa cozinha, quando nós passamos um café. No café, então, nós temos aquela matriz vegetal, e nós passamos um solvente, que nesse caso é a água quente, e, consequentemente, nós extraímos e realizamos esse processo extrativo. Nós também realizamos um processo extrativo quando nós preparamos um chá, tá? Esse procedimento ele pode ser, então, como uma prensagem, como quando nós fazemos um suco. Nós estamos realizando um processo extrativo, é o processo quando você espreme, você está realizando um processo extrativo. Industrialmente, o azeite de oliva ele é obtido a partir de prensagem de azeitona, por exemplo. Então, ele é um processo extrativo também, mas sem solvente. Nós também podemos utilizar solvente, como eu falei, num procedimento de passar um café, fazer um chá. Esse procedimento ele pode ser a decocção, onde você tem o cozimento deste material com água em ebulição, a infusão, onde você coloca esse material vegetal em contato com água quente, abafa e espera alguns minutos, então esse material ele não fica em ebulição, nós chamamos desse processo de infusão. Nós temos o arraste a vapor, principalmente para substâncias voláteis, onde esse material vegetal ele vai ebulindo juntamente com água, e no processo de evaporação ele carrega consigo as substâncias voláteis, que depois são separadas por diferente densidade com a água, são substâncias que depois elas se separam. Nós falaremos desse processo principalmente na aula de óleos essenciais. A maceração, seja ela em temperatura ambiente, seja ela quente, você coloca a droga em contato com o solvente por determinado período e depois remove, então, estes constituintes. Sockler, que eu vou comentar para vocês do processo, e a percolação, que é muito utilizada a partir desses percoladores, onde nós temos aí o controle do tempo e do gotejamento para esse processo extrativo. Tá? Importante a relação de massa de droga com o volume de solvente utilizado. Essa extração, ela pode ser, então, o que nós chamamos de extração exaustiva, onde nós extraímos todos os constituintes deste material vegetal, tá? Então, nós temos um esgotamento dos constituintes ativos daquela matriz vegetal, ou nós temos, então, uma extração parcial, sem o esgotamento deste material vegetal. Professor, mas não é sempre bom nós esgotarmos esta droga vegetal, extrairmos tudo que tem lá? Olha, primeiro, a questão da seletividade que eu comentei com vocês, nem sempre. Mas e se eu continuar extraindo substâncias ativas, não é sempre bom a gente esgotar este material vegetal? Ora, nem sempre. Porque você deve levar em consideração o custo de repetir um processo com aquele material vegetal. Pode ser que a quantidade de substância que você extraia repetindo esse processo pela segunda ou terceira vez, pode ser que a quantidade de substância, o gasto de solvente para a quantidade de substância que você está recuperando, ele seja uma relação que não vale a pena do ponto de vista econômico.
Então vale muito mais a pena você não gastar aquele solvente para recuperar uma quantidade tão pequena no segundo ou terceira vez que você está repetindo o processo, e aí não realizar um procedimento com esgotamento, tá? Então, manter isso em mente. Nem sempre as ideias mais triviais, elas são as melhores. A gente precisa analisar esse processo com calma e verificar, então, quando vale a pena ter esse esgotamento ou não. Os livros estabelecem alguns desses procedimentos que são dentro dessa classificação, com esgotamento e sem esgotamento. Alguns são com esgotamento, alguns são sem esgotamento. Na verdade, todos eles podem ser com esgotamento ou sem esgotamento. Tudo depende se você vai repetindo, então, esse processo algumas vezes ou não, tá? A infusão, então, como eu comentei com vocês, quando você está fazendo um chá, você coloca a droga vegetal com água em ebulição e tampa, né, e mantenha em temperatura ambiente, resfriando, você está fazendo, então, um método extrativo. É uma extração a quente, normalmente deixamos esse recipiente tampado para não perdermos substâncias voláteis. Esse procedimento ele é realizado principalmente com partes vegetais que possuem uma estrutura mais macia, mais mole. As partes vegetais são normalmente cortadas ou pulverizadas grosseiramente, rasuradas. É um método barato, mas tem pouca aplicação industrial e temos o risco de degradação e volatilização de constituintes ativos. A decocção, que eu comentei no slide anterior, ele também é um sistema quente, é um sistema aberto, o material vegetal ele fica, então, em contato durante certo tempo com este solvente, que normalmente é a água em ebulição, e ele é um procedimento empregado principalmente para vegetais duros e de natureza lenhosa. É um emprego mais restrito, porque as condições são muito drásticas, e a perda de substâncias pela volatilização ou por degradação pode ser muito grande. Então, é um procedimento que, principalmente em escala industrial, deve ser pensado com mais detalhes se vale a pena utilizar esse método. A maceração é um procedimento mais utilizado, tanto em escala laboratorial quanto em escala industrial, pode ser também utilizado. Ele envolve, então, o contato da droga vegetal em um recipiente fechado por horas ou dias, envolvendo, às vezes, a agitação. É um procedimento mais demorado, ele pode ser aquecido de 40 a 60 graus, o que nós classificamos como um processo de maceração por digestão. Pode ser uma maceração dinâmica, onde esse processo de maceração ele está em agitação mecânica constante, e este processo, quando realizado apenas uma vez, ele não é um processo que envolve o esgotamento da droga vegetal, então a remoção de todos os constituintes ativos, mas se realizarmos então uma remaceração, ou seja, uma maceração repetida, nós podemos levar esta droga vegetal ao esgotamento, removendo então todos os constituintes ativos, tá? A farmacopeia utiliza este termo marco, que é a matriz submetida a pelo menos uma extração. Então, se vocês encontrarem esse termo marco na farmacopeia, está aqui a definição dele, tudo bem? Então, a maceração é basicamente, coloque-se a droga vegetal em contato com o solvente e espera por horas e dias e depois esgota. Pode-se repetir esse processo algumas vezes. É um procedimento muito demorado. Nós temos a turboextração, onde nós colocamos a droga vegetal, ainda não cominuída, ainda não rasurada, não triturada. Este processo, ele vai, ao mesmo tempo que ele vai reduzir o tamanho da partícula, reduzir o tamanho do material, ele vai promover a extração. Essa droga vegetal, então, ela está íntegra e você coloca como solvente e tritura este material, como se fosse um grande liquidificador, tá? Então, o princípio, ele seria basicamente isso, quando você faz um suco, coloca aqueles materiais grandes e o próprio liquidificador naquele processo vai diminuindo o tamanho da partícula e vai, com a água que você colocou, extraindo as substâncias do material.
É basicamente isso o que se faz em escala laboratorial e industrial, com a turboextração, tá? É um procedimento que gera calor. A gente precisa sempre manter isso em mente. A percolação é um outro método extrativo que envolve um, uma eluição constante de um solvente por meio dessa droga vegetal. É como se fosse uma grande coluna, tá? Então, lembrem da coluna da cromatografia. O empacotamento desse material é basicamente os princípios envolvem algo parecido com uma cromatografia. No entanto, não temos sílica, não temos uma fase fixa. Nós temos o quê? Nós temos esse material vegetal que foi previamente umedecido e entumecido com o solvente extrator. Este material, então, ele ficou algumas horas em contato com esse solvente, ele foi entumecido, e com isso realizamos o empacotamento da droga vegetal e colocamos uma coluna de solventes a partir onde termina este material vegetal. Então, nós temos a parte superior, líquido extrator, e é um processo dinâmico onde o solvente ele está passando constantemente por esta droga vegetal, como se fosse uma coluna. O empacotamento é muito parecido. E nós estabelecemos, então, uma velocidade de acordo com a quantidade de ml que esse processo extrativo ele vai liberando ao longo do tempo. Tá? Nós temos, então, a percolação simples, que seria esse processo que eu expliquei para vocês, e a fracionada, onde as primeiras frações do percolado são separadas. Por quê? Porque nós temos uma maior concentração nas primeiras frações. Nas primeiras frações, elas correspondem por aproximadamente de 75% a 80% de todo o material que você vai conseguir extrair desta droga. Tá? E nós também temos a possibilidade de percolação sequencial, onde o que sai de um percolador entra no próximo, e aí ele passa pela outra droga. E assim, nesta sequência, você tem uma bateria de percoladores, onde o solvente que sai de um entra no próximo. E aí, com isso, você pode, então, levar também ao esgotamento da droga vegetal de acordo com a quantidade de solvente que você utiliza. Então, ressaltando, nem sempre vai valer a pena recuperar aí 20 a 10% final, porque você pode gastar muito solvente com esse processo e não ser economicamente rentável você gastar todo esse solvente para recuperar aí uma quantidade pequena. Então, tem que manter sempre isso em mente. Mas é um processo que você pode renovar esse solvente. Esse solvente que você utilizou para extrair essa droga, você pode secá-lo e reutilizá-lo para a extração da mesma droga. Então, é um procedimento que você pode aí reutilizar solvente, isso é uma característica importante. É um método muito utilizado, tanto pela indústria é utilizado, pode ser utilizado, mas a escala laboratorial é muito utilizado. Para a gente na farmacognosia, pesquisa, é muito utilizado esse tipo de extração, tanto a maceração quanto a percolação. Um outro método extrativo seria o SOX-Lab, que é um método extrativo que leva ao esgotamento da droga, desde que deixado por tempo suficiente para esse esgotamento, obviamente, e o procedimento, ele envolve, então, você colocar a droga vegetal com um solvente em uma chapa aquecedora. Aqui nós só temos solvente, tá? Então nós temos um balão só com solvente e a droga vegetal, ela está dentro de normalmente um filtro, tá? Dentro desta estrutura aqui em cima desse solvente. Essa chapa aquecedora, ela vai ebulir esse solvente ele vai subir, vai vaporizar e vai condensar. Então essa parte aqui ela tem um resfriador, condensa esse solvente ele pinga dentro desta cápsula com material vegetal, e com isso, então, ele vai fazendo a extração desse material vegetal. Quando ele vai represando aqui, quando ele atinge o nível deste contorno, quando ele atingir um nível, então ele cai novamente, ele cai aqui neste balão. Então vejam que o solvente, ele extraiu as substâncias deste material que estava aqui,
e ele caiu aqui no balão. Na repetição do processo, o solvente limpo agora, fresco, vai subir, vai condensar, vai cair de novo, vai extrair, vai passar por essa argola e vai cair de novo aqui. Então, é um processo dinâmico, contínuo, onde o material vegetal vai tendo sempre contato com um solvente novo. E o fato dele ter esse contato com esse solvente fresco, novo, sem tanto material, vai então extraindo dessa droga vegetal os constituintes ativos. Como esta droga vegetal ela é embalada, normalmente num papel, você não precisa depois fazer a filtração, o que economiza aí um bom tempo. Problema, é um processo a quente, né? Então, o processo a quente não são todas as substâncias que podem ser submetidas a esse processo, tá? E aí, o seu extrato, então, a sua solução extrativa, ela vai caindo neste balão, né? Então, como ela está caindo aqui neste balão, e o solvente está em ebulição, então você tem a sua solução extrativa ali por 4, 5 horas ebulindo. Então, vejam que tem que ser uma extração de substâncias que aguentem a temperatura de vaporização do seu solvente. Normalmente, solventes orgânicos vão ter uma temperatura de ebulição abaixo da água, mas mesmo assim, se você manter aí por 4, 5, 6 horas a sua solução extrativa ebulindo a 60, 70 graus, você deve levar em consideração, então, se as suas substâncias aguentam este processo, tá? Como eu falei, é um processo demorado e você tem emissão de gases, principalmente porque essa porção deve estar aberta, porque senão você vai com o processo de ebulição do solvente, você vai gerar pressão, tá? O ultrassom, ele também é um outro método extrativo, nós utilizamos principalmente em escala laboratorial, a indústria utiliza um pouco menos, tanto a extração quanto micro-ondas, utiliza, mas assim, é difícil você fazer o scale-up desta estrutura. No caso do ultrassom, nós temos em laboratório cubas com água, e que vão então emitindo ondas na região do ultrassom e vai realizando o que a gente chama de cavitação. São pequenas cavidades que possuem quedas ultra rápidas e localizadas de pressão. Então, essas pequenas cavidades com essas quedas ultra rápidas de pressão faz com que o solvente alcance a pressão de vapor e vaporize. Essa rápida vaporização vai penetrando os sólidos e vai fazendo esse processo extrativo. Então, são pequenas vaporizações em pequenas cavidades que vai então fazendo vai puxando então essas substâncias desta matriz, tá? Você controla a frequência, amplitude e potência, e são utilizados tanto para extração com água quanto para solventes orgânicos. A gente utiliza no laboratório também, pode ser utilizado, e uma das desvantagens também é que o barulho que ele faz é ensurdecedor. Nem todas as pessoas conseguem aguentar esse barulho. Para mim, me dói demais o ouvido. Quando ligam esse equipamento, para mim é a morte. Então, assim, faz um barulho tremendo. No caso dos micro-ondas, então, nós temos a emissão de ondas eletromagnéticas, então, é um micro-ondas, assim como o que nós utilizamos para esquentar a comida em casa. E o processo extrativo ele vai ocorrer, então, pela vibração das moléculas com dipolo magnético. Então, essa vibração desse dipolo magnético dentro da droga vai realizando esse processo extrativo até que a célula, ela entumece e se rompe. Então, as células vegetais, elas vão se rompendo com a utilização dos micro-ondas e, com isso, o processo extrativo ocorre até mais facilmente. Mas como a região dessas ondas eletromagnéticas, elas vibram moléculas com dipolos, nós temos que utilizar solventes polares para que, então, ocorra este aquecimento interno e o rompimento destas células. Este outro método extrativo, que seria a extração acelerada por solvente, ou vocês vão conhecer também como AZE, porque é um equipamento que a Dynex desenvolveu, é um equipamento muito, muito interessante. Ele pode ser, então,
Bom, explicando como que funciona. Ele é um equipamento que ele pode ser tanto de cela única de extração, uma única cela onde nós introduzimos material vegetal para realizar a extração, ou nós podemos ter, então, múltiplas células de extração que nós realizamos este procedimento. Nós temos a utilização de solvente, nós colocamos o solvente. Esse solvente, então, ele vai passar por esse material vegetal sob alta pressão e vai extrair os constituintes ativos desse material vegetal e vai ser recolhido aqui nestas garrafas. A grande vantagem deste extrator é que ele utiliza, você controla temperatura até 200 graus, ele extrai em alta pressão, mas você pensa, bom, você vai até 200 graus e você tem uma alta pressão, os constituintes ativos não vão aguentar 200 graus, você vai ter muita degradação. Pois é, mas ele tem a vantagem que você consegue gerar uma atmosfera de nitrogênio dentro desta célula de extração. Ou seja, você tem uma atmosfera inerte. E o fato de você ter essa atmosfera inerte faz com que suas substâncias não se degradem. Ainda, como é um procedimento que você pode colocar alta temperatura e pressão, normalmente são ciclos rápidos de extração. 1, 2, 3 minutos que você aquece, você faz então o que a gente chama de purga, você remove o ar dentro dessa célula, preenche com nitrogênio, coloca solvente e pressão, deixa por um ciclo, um determinado tempo, e depois libera este solvente e recolhe ele dentro dessas garrafas. Então, você pode repetir esse ciclo algumas vezes. É um processo muito rápido de extração, muito eficiente. E por ter uma temperatura tão alta e uma pressão tão alta, você pode até extrair substâncias não tão com uma polaridade não tão compatível com o seu solvente, porque você está colocando ele, então, em condições drásticas, tá? Você pode, por exemplo, extrair flavonoides com hexano. Eu utilizei um equipamento desse no meu mestrado e eu consegui extrair, então, substâncias como flavonoides, que são mais para polares, com o hexano, que é um solvente muito apolar. É um equipamento muito interessante, então, que você controla todos esses parâmetros e você consegue, então, obter os melhores parâmetros e conseguir, então, seletividade da sua extração, controlar todas essas variáveis e também um alto rendimento. É um equipamento muito interessante e vocês vão conhecer, assim, na literatura como ACE, onde vocês encontrarem alguns artigos, vai estar descrito como ACE. Um outro método extrativo, e esse sim muito empregado pela indústria, é da extração com fluido supercrítico, que seria então a combinação de pressão e temperatura, onde este fluido ele tem características tanto de líquido quanto de gás. O fato dele ele estar nesta região de temperatura e pressão, onde este fluido ele tem tanto propriedades de líquido quanto de gás, faz com que tenha uma maior interação molecular e, consequentemente, uma melhor extração. Também, dentro dessa região, é possível modular regiões onde você tem, então, seletividade de determinadas substâncias, principalmente utilizado como extrator o CO2. O CO2 que, então, você não tem solvente residual, você tem baixa temperatura, porque essas temperaturas não são tão altas, porque você utiliza uma alta pressão, você consegue uma alta seletividade. A desvantagem é que você tem um custo muito elevado, tá? Conforme você vai tendo mais vantagens do processo, você vai, consequentemente, tendo como desvantagem um alto custo. Partição também é um procedimento importante, principalmente em escala laboratorial. Depois que você obtém esse extrato, que nós, com um complexo químico muito grande, nós chamamos de extrato bruto, você pode, então, realizar procedimentos de partição para enriquecer em um determinado perfil químico.
tá? Esta partição pode ser realizada em funil de separação. Como que funciona, de uma maneira prática, uma partição em funil de separação? Nós temos, então, um Becker, que você vai introduzir o conteúdo dele dentro de um funil. Este funil, então, de separação, ele possui esse formato. Ele possui uma torneira e você adiciona, então, a sua solução, contendo o seu extrato bruto, por exemplo, e você coloca um solvente orgânico por cima. Você deve selecionar 2 solventes, água e solvente orgânico, por exemplo, que sejam immiscíveis. Você pode fazer essa extração, por exemplo, com água e hexano, que são immiscíveis. Existem tabelas onde você consegue consultar a miscibilidade desses solventes. Você não pode utilizar, por exemplo, água e etanol, né? Porque não vai formar 2 fases. Você necessita da formação de 2 fases. Adicione, então, esses solventes e você tem, então, um processo extrativo, onde, se você solubilizou aquele seu extrato em água, você, com solvente orgânico, vai removendo da água substâncias que são solúveis nesse solvente orgânico. Então, adiciona esses 2 líquidos immiscíveis, tampa esse frasco e faz essa agitação não tão drástica para não formar espuma, tá? Fez essa agitação. Neste procedimento, você tem que liberar a pressão, então você tomba este funil de separação, você abre a válvula, deixa sair um pouco de pressão, porque esta mistura ela faz com que o solvente se volatilize e você precisa liberar essa pressão. E repete, então, esse processo algumas vezes. Fez essa agitação branda, você deixa em repouso por algum tempo, recolhe a porção de baixo pela torneira e a porção de cima você descarta por cima para não contaminar esta parte do funil com o seu solvente orgânico. Então, se você deseja recuperar substâncias se as suas substâncias elas vão estar solúveis no solvente orgânico, você vai coletando, então, esse solvente orgânico, repete esse processo pelo menos umas 3 vezes, porque 3 vezes é o número mágico onde você tem uma maior recuperação das suas substâncias. Foram feitos diversos testes e a gente sabe que se você faz esse procedimento a primeira vez, na primeira você vai ter uma recuperação de uns 80%. Na segunda você tem uma recuperação aí de uns 10%, já recuperou 90%. Na outra você vai recuperar em uns 5%. Então você já recuperou com as 3 primeiras uns 95% do seu material, tá? É importante, antes de você começar esse procedimento, é você testar se essa válvula não está vazando, se a tampinha mesmo está vedando bem, porque se você não fizer esses testes, durante o procedimento, começar a vazar, isso vai ser um problema, tá? Lembrar também que existem solventes, os solventes orgânicos, eles são geralmente menos densos que a água, tá? Não é o caso do cloroforme e do diclorometano. Os solventes clorados, eles são mais densos que a água. Então, o solvente clorado, ele fica na parte de baixo e não na parte de cima. Você deve estar atento, tanto se esses 2 solventes, eles são realmente immiscíveis, quanto qual que é o mais denso que estará na parte de baixo, o menos denso estará na parte de cima. Senão pode ser que você jogue o filho fora, jogue a fase errada fora, e fique com a fase... Você joga a fase certa fora e fica com a fase errada. É o que a gente chama de jogar o filho fora e ficar cuidando da placenta, né? Ainda, neste processo do funil de separação, você pode trabalhar com extrações ácido-base, tá? Por quê? Porque se você modifica o pH desta solução, principalmente se você estiver fazendo extração com água, você pode colocar carga na sua molécula e, consequentemente, modular a passagem dela da fase orgânica para a fase aquosa. Por quê? HCl vai protonar aminas. Então, se você utilizar água com HCl, o que vai acontecer com substâncias que possuem o grupamento amina é que essa amina ela vai se protonar, ela vai ter carga e, consequentemente, ela vai ser solúvel na água. Então,
água com ácido protona amina, a amina, por mais que seja uma substância orgânica, ela não estará na fase orgânica. Né? Ela estará na fase aquosa, porque ela adquiriu carga, ela ficou protonada e, consequentemente, ela passou para a fase aquosa. No caso de bicarbonato, você tem a desprotonação de ácidos fortes, tá? E hidróxido de sódio, desprotonação de ácidos fracos. Então, um ácido fraco, ele necessita de uma base mais forte para ocorrer essa desprotonação. Toda vez que está desprotonando, está colocando carga ou tirando carga, essas espécies vão ficar, então, carregadas e, consequentemente, vão estar solúveis na fase aquosa, tá? Vejam, então, uma mistura de um constituinte com ácido carboxílico, um fenol, uma amina e uma acetona, um aldeído. Então, veja um procedimento de separação dessas dessas 4 classes de substâncias por meio de partição em funil de separação. Nós temos a utilização, então, de um solvente orgânico. Na primeira etapa, utilização de bicarbonato de sódio com água. O que acontece é que o bicarbonato de sódio vai desprotonar, então, ácidos fortes, no caso, o ácido carboxílico, e o ácido carboxílico vai passar para a fase aquosa. Então, nesse procedimento de partição, o ácido carboxílico vai para a fase aquosa e os outros constituintes orgânicos vão ficar na fase orgânica, tá? Então, o ácido carboxílico adquiriu carga, passou para a fase aquosa, enquanto os outros ficaram na fase orgânica. Você pega aquela fase orgânica agora e extrai com água com hidróxido de sódio. A água com hidróxido de sódio, ele desprotona ácidos fracos. O que vai acontecer, então, que um ácido fraco seria o grupo fenol. Então, esse grupo fenol, ele vai ficar com carga e vai passar para a fase aquosa, enquanto que os outros constituintes vão ficar na fase orgânica. Faz esse procedimento agora utilizando água com ácido. No caso, o ácido vai fazer o quê? Vai protonar a amina. A amina vai passar para a fase aquosa, enquanto que a acetona ou o aldeído vai ficar na fase orgânica. Veja então que você tem nesse procedimento extrativo, apenas pela modulação da acidez da água, a separação desses constituintes. O que pode acontecer, você pode utilizar numa etapa subsequente, é passar esse solvente orgânico que você obteve por um agente dissecante. Esse agente dissecante vai remover o resíduo de água que a sua fase orgânica possui. Consequentemente, vai deixar mais seco a sua fase orgânica, porque, obviamente, você tem uma presença, ainda que pequena, de água nos solventes orgânicos. Um outro tipo de partição muito utilizado seria a Solid Phase Extraction, que é a extração de fase sólida, onde funciona parecido com uma coluna cromatográfica. Você tem, por exemplo, uma coluninha que tem um material. Você coloca, então, o seu extrato, por exemplo, que você deseja fazer essa partição. Esse extrato ele vai ser incorporado nessa fase estacionária, por exemplo, vamos pensar uma sílica, tá? Você incorpora e você vai eluindo com diferentes solventes com diferentes polaridades. Por exemplo, você começa com hexano. Como é uma sílica, ela vai reter as substâncias mais polares. E o hexano vai extrair as substâncias mais apolares. Então, as substâncias mais apolares, elas vão sair aqui nesta primeira fase. Aí, você pode utilizar um outro solvente, um solvente de polaridade mediana, por exemplo, acetato de etila. Nessa segunda fase, então, vai sair constituintes de uma polaridade intermediária. E numa terceira fase, então, você pode lavar com metanol, que é muito polar, etanol, metanol, que são muito polares, e aí você consegue extrair, então, todos os constituintes e ter diferentes fases com diferentes polaridades, com constituintes que possuem diferentes polaridades. A etapa subsequente seria a concentração e secagem deste extrato, tá?
Um equipamento muito utilizado seria o liofilizador, que seria uma secagem a frio, onde você congela a sua amostra e o líquido, né, o solvente, ele vai passar da fase sólida para a fase gasosa e se condensar dentro do equipamento. Então vejam que é um procedimento a frio, ele é muito bom por isso, tá? Mas ele é principalmente utilizado para água, para remoção de água. Então você congela o seu material com água, esta água, este equipamento, ele está a alto vácuo, e este vácuo, então, ele faz com que a água ela passe da fase sólida para a fase gasosa e se condense aqui dentro do equipamento que está a baixíssima temperatura. Então, esse procedimento vai fazendo com que sua amostra vá secando e seja removida toda a água dela por depois de um tempo. Quanto tempo? Normalmente muito tempo. Esse é o problema. É um processo muito demorado e muito custoso, tá? Na destilação, o problema da destilação, então, você colocar esse solvente em ebulição e ir removendo essa ebulição, o problema é você utilizar altas temperaturas, tá? O que nós utilizamos em escala laboratorial, principalmente, seria tipo uma destilação, no entanto, nós colocamos um vácuo. Este vácuo faz com que a pressão de vapor do solvente reduza e, consequentemente, você consiga trabalhar numa temperatura não tão alta. Como que funciona um rota-vapor? Nós temos aqui, então, o seu extrato com o solvente, ele é colocado em um banho, esse banho, então, ele vai fazer um aquecimento dessa solução, mas você não precisa aquecer tanto, você pode deixar aí trabalhar com 35, 40 graus, e uma bomba, ela vai colocar vácuo nesse sistema. Isso vai fazer com que a pressão de vapor do seu solvente ela diminua e ele consiga se vaporizar mesmo numa temperatura não tão alta. Esta vaporização, então, o seu solvente ele sai desta região que tem uma temperatura um pouquinho mais alta e se condensa no condensador que está numa temperatura bem baixa, normalmente com água circulando a perto de 0 graus, né? Essa água, então, esse condensador, ele está numa temperatura baixíssima, o fato dele estar nessa temperatura baixa, o seu solvente condensa e cai aqui neste balão. Então, com isso, você vai concentrando o seu extrato, tá? Ele é um processo muito bom em escala laboratorial. Em escala industrial, ele é menos utilizado. O que é mais utilizado em escala industrial é o spray dryer, onde você tem, então, um spray do seu extrato, dessa sua solução extrativa, né, numa câmara que tem gases em alta temperatura. Esse gás em alta temperatura vai fazendo com que essas gotículas vão secando e, consequentemente, você vai tendo a solidificação do seu material. Normalmente, o procedimento que a indústria utiliza, no entanto, exige um aporte energético considerável. Acho que vocês vão aprender um pouco melhor a respeito dessa técnica na parte de tecnologia nos semestres posteriores. Então, a partir dessa solução extrativa, você tem o seu extrato, né? Esse seu extrato, ele pode ter um resíduo de solvente, dependendo do solvente, existe um limite aceitável, tá? Se for água ou etanol, nós temos algumas classificações. Então, o extrato seco, ele tem, no mínimo, 95% de resíduo seco, ou seja, quando você submete ele a um procedimento drástico de secagem, você vai ter ali naquele resíduo 95% do peso inicial. O extrato mole, ele vai apresentar, então, 70% de resíduo seco, o resto que você tinha é algum solvente, principalmente água e etanol. E o extrato fluido, ele tem uma relação de 1 para 1 da droga vegetal com o extrato, com o resíduo seco do extrato. Ou seja, se você se obteve aquele extrato a partir de 100 gramas de droga vegetal, você concentra ele
a partir que aquela massa de extrato que você obteve a partir de 100 gramas, ela equivale, então, você tenha 100 gramas também de extrato, né? Extrato fluido, tá? Então, você tem essa relação de 1 para 1 da droga que você partiu para a extração com a sua solução extrativa final, tá? Depois de concentrado, obviamente, porque você normalmente vai utilizar muito mais solvente para conseguir fazer essa extração, tá? E aí você seca até que você obtenha o mesmo peso da droga que você partiu. Enquanto que a tintura, uma preparação alcoólica ou hidroalcoólica, seja obtida por percolação ou por maceração, onde você tem, então, uma relação droga-solvente no final de 1 para 10 ou 1 para 5, tá? Peso-peso ou peso-volume. Esta seria, então, uma tintura. São diferentes nomes de acordo com o tipo de extrato que são obtidos. Os extratos líquidos e fluidos, então, normalmente são misturas hidroalcoólicas ou misturas ou possuem a presença de água, propileno glicol, são substâncias que têm que ser inócuas, porque são líquidos, são fluidos, então aquele solvente residual ele não pode ser tóxico, obviamente. Eles podem ser obtidos a partir da reconstituição de produtos secos ou concentrados, então você secou completamente aquele extrato, você pode fazer um extrato líquido ou fluido a partir daquele produto totalmente concentrado. E você deve, então, padronizar a concentração do solvente, teor de constituintes ativos, o resíduo seco. E a droga vegetal, normalmente, antes do processamento, possui apenas 20% de substâncias extraídas, né? E o líquido, o extrato líquido, ele deve estar numa proporção aí de 5 para 1, droga vegetal, extrato obtido. Seria esse extrato líquido ou fluido em torno de 5 para 1, tá? Aqui um exemplo de extrato líquido ou fluido da Echinacea angustifolia, que é utilizada para alívio dos sintomas decorrentes de resfriado comum, tá? E tem, então, possui no formulário de fitoterápico da Farmacopeia Brasileira este exemplo de extrato líquido ou fluido. O extrato espesso ou extrato mole, ele possui, então, 10 a 20% de água, 70% de mínimo de resíduo seco. Ele pode ser obtido pela evaporação parcial do solvente. O problema dele é que ele é de difícil estabilidade, difícil manuseio, e a presença de água pode favorecer o crescimento microbiano, tá? Trouxe um exemplo para vocês de extrato mole, como o da Glycyrrhiza glabra, que é o alcaçuz, utilizado de acordo com diferentes formas de preparos, como auxiliar para o tratamento de sintomas dispépticos, tais como sensação de queimação, ou também pode ser utilizado, de acordo com a preparação, como expectorante em caso de tosse ou resfriado comum. E o extrato seco, então, como eu falei, mínimo de 95% de resíduo seco, você pode ter a presença de adjuvantes, principalmente porque, como ele está seco, ele pode ser higroscópico, tá? Então, pode ter, então, a incorporação de maltodextrina ou do amido para favorecer, então, as características deste pó, principalmente se você for utilizar posteriormente para a elaboração de comprimidos, né? Pode ser que aquele pó obtido a partir do extrato, da solução extrativa, ele não tenha características de compressibilidade que favoreça, então, a utilização dentro de uma forma farmacêutica do tipo comprimido. Então, você deve utilizar ali, incorporar alguns adjuvantes para que este extrato possa, então, ser compatível com aquela forma farmacêutica, tá? E do tipo tintura, como eu expliquei, a relação do extrato com a droga, são classificações, são nomes que a farmacopeia utiliza para esses tipos de extratos, para essas proporções de droga e solução extrativa obtida. E eu trouxe aqui da Achilles o milfolhas, que é utilizado a tintura dele como para o tratamento também de sintomas dispépticos, colerético, antiflatulento, antiespasmódico e como anti-inflamatório. E
Apenas para finalizar, muito utilizado também dentro dos métodos extrativos, a estatística para obter, então, a melhor proporção dos fatores para o melhor rendimento, para uma melhor seletividade, para alguma característica que se deseja nesses extratos. Então, é muito comum nós utilizarmos métodos estatísticos para padronizar o extrato, para obter quais são os melhores parâmetros para a produção, para a seletividade, então, daquele extrato vegetal. Tudo bem? Então, seria isso a aula de hoje.